Fala galera, Vinícius aqui. Então hoje vamos falar sobre o novo lançamento da OpenAI, o ChatGPT O1. Vamos colocar numa balança e entender o que ele está trazendo de bom e o que ele não, que ele está ok, né, nesse aspecto. Entender, vamos assim, que os key points, né, os pontos principais sobre este novo lançamento e o que isso muda da nossa vida no dia a dia agora, né, porque desenvolvemos soluções com o IA. Mas, antes disso, vou só falar para vocês que se você quer aprender a desenvolver soluções com IA, aqui no primeiro link, abaixo na descrição, eu tenho o link da comunidade daqui do canal. E a comunidade aqui do canal serve para você aprender a desenvolver soluções com inteligência artificial. Lá você consegue aprender do zero como você entrar, aprender as ferramentas que seria, por exemplo, o N8N, utilizar o ChatGPT, entender como que você faz para ele conseguir responder, como você consegue integrar ele em todos os lugares, seja WhatsApp, chat de sites, esse tipo de coisa. Então, você vai aprender todo um contexto do zero e lá vai ter a comunidade que eu vou estar sempre te ajudando, sempre muito próximo de você para conseguir tirar todas as suas dúvidas e te ajudar ao máximo nessa jornada, tá? Eu quero ser a base, vamos dizer assim, da sua jornada, combinado? Então, entra no primeiro link aqui na descrição ou no primeiro link dos comentários fixados e bora pro vídeo. Então, galera, vamos entender o que é esse novo modelo deles. O novo modelo deles, em essência, agora, pelo menos nesse lançamento e num curto prazo de tempo, vai ser um modelo especializado em resolver problemas complexos. Qual que, vamos dizer assim, que é o grande turning point, né? A grande chave de virada desse modelo que faz com que ele tenha muito valor para alguns tipos de situações, mas que principalmente tenha muito valor para as próximas atualizações da OpenAI. Hoje, o ChatGPT, o 4o, ele funciona, ele vai pegar você vai mandar um prompt de entrada, ele vai processar da forma mais rápida que ele conseguir, utilizando todos os dados de base que ele tem, e vai te responder. Então ele vai fazer isso, papum, resposta rápida. Qual a diferença desse? A partir de agora, esses agentes da versão O1, eles têm um foco deles conseguirem pensar, entre aspas. A ideia é que eles vão conseguir pegar e vão pegar o seu prompt e vão quebrar o seu prompt em diversos tipos de microtarefas na resolução para conseguir chegar numa resposta final. Hoje, aparentemente, ele fazia um pouco isso, mas muito pouco, pelo que eu dei uma olhadinha em como funcionava, estava funcionando no 4o. Mas ele realmente tem a proposta de quebrar, às vezes, um prompt de entrada, a resposta de um prompt de entrada, em milhares de tarefas, e essas milhares de tarefas, não milhares, vai, mas em dezenas de tarefas, e essas dezenas de tarefas vão ser resolvidas, talvez, por exemplo, agentes internos que a própria OpenAI desenvolveu para esse modelo. Então, isso é uma coisa muito legal. Por quê? Agora vocês vão olhar aqui, ó, nos gráficos. Eles fizeram alguns testes, eles pegaram alguns testes e colocaram o ChatGPT para jogar, para fazer testes contra humanos e contra os próprios ChatGPTs, né, as próprias versões. E aí eles colocaram aqui, ó, por exemplo, eles para fazer a competição, a Olimpíada de Matemática, né. E aí o ChatGPT 4o conseguiu resolver 13,4% dos problemas. E o O1, que a gente ainda não vai ser liberado esse, o que está sendo liberado é esse O1 Preview ou o O1 Mini, o O1 conseguiu responder 83%. Então a gente teve um ganho basicamente de performance de sair de 13 para 83%, 70% a mais. No mesmo prima, assim, a gente conseguiu pegar, vamos dizer assim, uma competição de código, né, de geração de código para programas, etc., que ele sai do 4o, do 4o com 11% para o O1 com 89%. Então, assim, a capacidade dele de produzir resultados eficientes, técnicos muito eficientes, está muito alta, muito alta. Então, ele é extremamente interessante quando você vai precisar
de uma solução que tenha um teor técnico muito avançado. Então, hoje, o que eu acredito, tá? Aí é suposição minha, eu peguei olhando o cenário, os estudos de como já estava sendo feito para o ChatGPT 4 ter mais eficiência, até mesmo para o ChatGPT 3,5 ter mais eficiência. Teve acho que se eu não me engano foi do MIT, teve um estudo que saiu sobre como fazer o ChatGPT 3,5 ter mais eficiência que o ChatGPT 4. E aí eles utilizavam uma base de prompts e diversos agentes interconectados, como se fosse usando um Creo AI da vida, assim, utilizando só o 3,5 e dando tarefas quase que únicas para o 3,5 fazer. Ó, você tá incumbido de fazer apenas isso aqui. Você só tem que fazer isso aqui e nada mais. Então, eles foram colocando várias tarefas na época para o 3,5, para vários agentes com 3,5 fazer, e eles colocaram um outro agente especializado em pegar, vamos dizer assim, que o resultado, né, o que teria que trazer de resultado no prompt e quebrar em várias tarefas. Que é hoje isso é hoje basicamente o que a Creo AI faz, e sistemas similares da Creo AI faz. Você tem um agente responsável por receber a demanda, pegar essa demanda, quebrar em microdemandas e delegar essas microdemandas para vários agentes. A gente tem já esse sistema, vamos dizer assim, que rodando. Só que o que me dá a impressão hoje, tá? Não tem como a gente afirmar, ninguém consegue afirmar isso 100%, é que a própria OpenAI implementou, vamos dizer assim, que isso intrínseco já no modelo. O próprio modelo já está otimizado para fazer isso que a Creo AI fazia. Então, quando você utilizar, criar um prompt dentro desses novos modelos, a própria inteligência já tem uma inteligência que recebe, quebra em várias microtarefas, delega essas microtarefas para como se fossem uns agentes da OpenAI internos, e cada um traz a resposta necessária na ordem, e essa resposta vai sendo colocada, e esse agente principal vai fazendo a compreensão de cada uma dessas respostas, e com base no que ele já tem de espectro de base de dados, ele vai gerando os melhores resultados possíveis para cada tipo de resposta que foi dada naquela demanda. Então, isso é a grande, acho que é a grande evolução, é o grande chave de virada desse modelo. Isso faz com que o modelo consiga fazer, vamos dizer assim, que pensar, né? Quando de fato pensar, porque ele vai fazer várias etapas, até mesmo conferir se o resultado está certo, conferir se as informações estão certas. Isso é algo que não tinha antigamente, não tinha nos outros modelos. Só que, em contrapartida, a gente, por ter um sistema tão complexo, acaba demorando muito para ter uma resposta. E isso é algo que vai ter que ser muito otimizado para as respostas conseguirem vir de maneira mais rápida, de maneira mais eficiente e otimizada. Então, é um grande passo, porque eles estão meio que modificando a estrutura de como funciona a LLM deles, mas, ao mesmo tempo, é algo que fica um pouco complexo, porque a velocidade ainda de resposta e de processamento de algumas coisas não tá tão interessante. Então, para algumas aplicações, ele vai ser super bacana, principalmente para aplicações que você tem um teor de complexidade alto, ou um teor de gerar um código, ou um teor de fazer, por exemplo, análise de dados, ele vai ser incrível para você conseguir fazer isso. Mas hoje, para a gente conseguir utilizar ele como efetivamente, por exemplo, vou dar o exemplo mais bestinha, que é um atendimento, ou fazer algo com um chatbot de resposta por voz, né, um de helpdesk, esse tipo de tarefas onde a gente precisa de uma certa agilidade para ir fazendo as coisas, ele não vai ser tão interessante, entendeu? Por isso que eu deixei o título dúbio, né, porque ele traz uma melhoria que futuramente, quando eles conseguirem trazer esse nível de otimização de tempo, né, para essa inteligência conseguir pensar, mas pensar num tempo muito rápido e trazer a resposta, vai ser incrível. Porque a gente vai ter o melhor dos 2 mundos, o melhor de uma eficiência, precisão incrível que ele está trazendo, junto com uma eficiência de tempo, de resposta e esse tipo de coisa. Então a gente ainda tem que escolher. A gente tem que pesar a balança, por isso que ele não é a melhor solução, vamos dizer assim, que para maioria das coisas que a gente está utilizando hoje de inteligência artificial, integrações, serviços e esse tipo de coisa. Mas
que ele traz uma perspectiva de futuro incrível pra gente, sem dúvida, tá? Eu vou mostrar então alguns dados aqui e depois eu mostro 2 vídeos que eu vou deixar como referência, que são vídeos legais para vocês assistirem, que acho que também agregam um valor interessante em tudo isso que eu tô falando, em todo esse background que eu trouxe para vocês. Então aqui, ó, eles fizeram esses testes numa competição de matemática, né, como eu falei, nessa parte de código, que tá muito, e eles fizeram também um teste contra humanos que têm pós-doutorado. E em questão, tipo, entrando no nicho, treinando essa IA para um nicho específico e fazendo, vamos dizer assim, como se fosse uma prova para aquele nicho, essas IAs do O1 tiveram uma performance na questão de responder perguntas específicas melhor do que humanos que têm pós-doutorado numa determinada área. Então, isso é muito interessante. A gente já consegue saber que ela tem realmente agora um nível de assertividade muito alto e que a gente está conseguindo bater, vamos assim, até mesmo a mais alta casta dos humanos. Isso significa que ela é melhor que o humano em 100% das situações? Não. Ela é melhor que o humano em resolver certos problemas. Então, isso pode ser aplicado, mas já é um grande avanço que a gente consegue trazer hoje. Então aqui a gente tem alguns dados, por exemplo, ó, ela está tendo uma performance muito grande em matemática, uma performance muito grande em física, que ela não conseguia entender muito bem, em química, aumentou muito a performance dela também. Então a gente tem já agora ela tendo uma performance muito maior nessa questão de problemas complexos. Por quê? Porque ela subdivide as tarefas e cada tarefa é executada de forma mais individualizada, né? E aí isso faz com que a performance dela seja muito maior. Vou dar um exemplo, que é um dos vídeos que eu vou deixar aqui como referência, que é o vídeo do Lucas Montano. O Lucas Montano, ele é um youtuber que fala sobre parte de programação, do mundo de programação em geral, mas ele trabalha bastante coisa sobre esse mundo de inteligência artificial também. Então o que é interessante aqui dele, ele pede para IA desenvolver um sistema sem usar React, e ele dá umas especificaçõezinhas. Você não precisa entender 100% disso, mas o que você precisa entender, ó, é isso aqui, ó. Tá vendo? A IA, ele pediu para ela desenvolver um sistema que ele queria, e aí ela pegou e começou aqui, ó, desenvolvendo o projeto, desenvolvendo fluxos, configurando o ambiente, evaluando seria, tipo, avaliando as alternativas, considerando opções, configurando o projeto React. Então, ela começa aqui, ó, importação de arquivos, criando interface. Então, ela segmenta a demanda do projeto que ele fez, ela está pegando, quebrando isso em microtasks, em micro tarefas, para conseguir executar cada tarefa com mais excelência. E aí também tem, claro, uma performance da própria LLM de também ser um pouco mais inteligente, um pouco mais evoluída, né, no geral. E aí ela consegue, além de estar quebrando as tarefas, também ter um desempenho avassalador em cima de cada tarefa. E aí, com isso, ela está conseguindo ter essas performances bizarras em cima de diversos tipos de áreas. Então, o que a gente precisa entender é que é vamos dizer assim, que é a lição final que eles deixam aqui, que é essa aqui, ó, é a cadeia de pensamento. Isso é é a coisa mais importante que vocês precisam entender desse novo agente, dessa nova LLM da OpenAI. Então, que eles colocaram, ó, semelhante a como um humano pode pensar por um longo tempo antes de responder uma pergunta difícil, o O1 usa uma cadeia de pensamento ao tentar resolver um problema. Por meio do aprendizado por reforço, o O1 aprende a aprimorar sua cadeia de pensamento e refinar as estratégias que ele usa. Ele aprende a reconhecer e corrigir seus erros. Ele aprende a dividir etapas complicadas em outras mais simples. Ele aprende a tentar uma abordagem diferente quando a atual não está funcionando. Esse processo melhora drasticamente a capacidade de raciocínio do modelo. Para ilustrar esse salto adiante, mostramos a cadeia de pensamento do On-Preview em vários problemas específicos abaixo. E aí ele coloca, isso aqui é um exemplo de codificação, né? Então, ele dá esse exemplo para o 4O decodificar essa mensagem, né? Ele dá um padrão e fala, ó, usa o exemplo de cima para decodificar essa mensagem aqui. E aí o 4O tenta. E aí quando ele passa para o O1 Preview, né? Deixa eu voltar para o inglês aqui, porque senão ficar prévio, fica esquisito. Quando ele volta para o O1 Preview, ó, ele faz uma cadeia de pensamento muito maior para conseguir chegar nesse resultado. Ele cria, quebra em tasks, essas coisas.
A parte de codar também, ele está fazendo a mesma coisa. Importante ressaltar, o que está sendo liberado para a gente é o O1 Preview e o O1 Mini. Esse O1 ainda não foi liberado e o O1 IOI também não foi liberado. Mas, ó, aquilo que eu falei para vocês. Agora, quando a gente volta para as tarefas, vamos dizer assim, que mais simples, né? Não problemas tão ultra complexos como escrita, edição de texto, a parte de programação é um pouco subjetiva, tá? Essa métrica que eles trouxeram. Mas ó, a parte de análise de dados tem uma performance legal, a mais, já do que o 4O. A parte de cálculo, muito maior, né? Mas ó, se vocês pegarem personal writing e editing text, vocês estão vendo que teve a mesma eficiência. O que significa que a maioria das coisas que a gente usa, por exemplo, para fazer com o sistema de conversa, sistema de entender e mandar uma mensagem para um lugar, entender e mandar uma mensagem para o outro, não muda pra gente. Então a gente só, se você quisesse mudar, você só teria um custo maior, um tempo maior de resposta por uma tarefa que não faz sentido a gente usar, sabe? Por isso que, nesse primeiro momento, eu acho que é algo que a gente tem que ficar um pouco mais recluso sobre utilizar ele, mas não deixar de ficar de olho, porque ele traz uma perspectiva muito bacana. Se vocês quiserem entender sobre essa questão do Creo AI e cadeias de pensamento, se a pessoa que está vindo aqui entendendo de inglês, eu vou deixar esse vídeo aqui desse rapaz também, que ele explica sobre o Creo AI e como o Creo AI quebra as tarefas em microtarefas, quebra uma tarefa principal que você manda num prompt em microtarefas. E aí, como ele faz isso, como ele faz esse processamento. Isso é muito interessante. Esse vídeo aqui é um pouco mais longo, se eu não me engano, tem 1 hora o vídeo desse rapaz. Mas é muito interessante assistir e me abriu a cabeça para muita coisa. Tá? Então, é bem legal de vocês entenderem, se vocês souberem de inglês, conseguirem entender inglês, ou quiserem ver mesmo com a legenda, né, gerado automático, também é uma opção. Que aí, dentro desse contexto, vocês conseguem entender um pouco como o Creo quebra as microtarefas, e eu acredito que o desse OpenAI All-One deve estar sendo similar, tá? O processo deve estar sendo similar com o que eles estão fazendo. E aqui eles trazem mais alguns dados só sobre a questão do O1 Mini, né? O O1 Mini, a ideia dele é que ele seja uma versão bem mais barata e que seja uma versão um pouco mais rápida, né? Com um processamento um pouco mais rápido. Então, às vezes, se você precisar fazer a parte, por exemplo, de análise de dados ou alguma coisa que é um pouco mais rápida, que tem um volume de dados menor, que não precisa de um nível de pensamento um pouco maior, ele consegue fazer muitas coisas. Então, por exemplo, na parte de codar, ó, na parte de codar, ele até mesmo é melhor que o On Preview. Eu acho que, se eu não me engano, do que eu tinha lido, ele não é melhor que o On mesmo, mas ele é melhor que o On Preview. Em muitas situações, por exemplo, de identificação humana, ele fica pau a pau, né? Agora, na questão de segurança, ele cai um pouco em referência ao Preview. Mas a gente consegue ver que o O1 Mini versus o O1 Preview, ele vai ter, vamos dizer assim, que quase que o mesmo nível de capacidade que a gente tem de dispersão entre o O e o 4O e o 4O Mini, né? A gente vai ter quase o mesmo nível de dispersão entre os dois, assim, que às vezes tem uma coisa que o 4O é melhor, às vezes tem outra coisa que o 4O Mini é melhor, mas em geral o 4O era melhor. Então esse aqui, em geral, o IO, o O1 vai ser melhor, mas vai ser mais caro e mais lento, né? Então aqui eles dão algumas outras estatísticas sobre isso, sobre a questão de análise de dados, né, velocidade, a velocidade de modelo. Então aqui, ó, eles conseguem colocar um comparativo só para vocês entenderem a questão que eu estou falando de velocidade. O 4O normal, 3 segundos. O mini até é um pouco mais rápido às vezes, tá? Mas o 4O normal, 3 segundos. O O1 mini, 9 segundos. E o On Preview, ó, deita o cabelo. Acho que ele vai dar uns 30 e tralala segundos, 40 e tralala segundos. Ele é bem mais demorado, ó, 32 segundos. Então, acaba que isso não é tão interessante quando a gente tem demandas um pouco mais complexas. Mas, é o que eu falei, isso aqui é só questão de tempo. Da mesma forma que eles lançaram agora, talvez daqui a 3, 6 meses, esse tempo de 32 já baixou para 6, já baixou para 4. Se baixou para 6, 4, a gente não precisa mais usar o O, a não ser que seja por uma questão de custo, né? Mas aí o O Mini também já vai estar com custo, tá com custo também interessante. Então,
É muito interessante de se ficar de olho nisso. Acho que nesse primeiro passo é legal se você estiver utilizando ele para fazer processamentos mais complexos, até nessa questão matemática, nessa questão de análise de dados, se tiver que fazer, trazer insights de análise de dados dele, provavelmente vai ser excelente. Nesse primeiro momento, acho que eles estão liberando, eu acho que é 30 outputs manuais, 30 outputs semanais, então não é tão, né, muito, tá sendo muito controlado, mas em geral isso libera rápido. Eu acho que daqui a 1, 2 meses já vai estar mais uma disponibilidade um pouco melhor esse recurso. Mas é algo que é extremamente interessante a gente ficar de olho por causa desse ponto que eu te falei, da cadeia de pensamento. A cadeia de pensamento é algo, vamos dizer assim, que revolucionário para esse primeiro momento. É algo que ele não, vamos dizer assim, que não está tão prático para a gente utilizar em muitas situações, mas a cadeia de pensamento eu acredito que vai ser o futuro, e novamente a OpenAI está ditando o futuro, está ditando qual que é o melhor passo para as próximas otimizações. Porque a gente está chegando hoje num teto de infraestrutura. As empresas não têm, vamos dizer assim, que os produtos, as placas de vídeo que fazem todo o processamento, esse tipo de coisa, elas estão chegando num teto que elas não conseguem evoluir mais por causa do próprio hardware, né? Não tem mais como evoluir. E aí, como não tem mais como evoluir tanto, a questão de nível de processamento estagna da inteligência artificial. Então, a melhor forma com que você tem de fazer para superar essa estagnação, vamos dizer assim, que do hardware, é você mexer nessa parte do software, é você mexer a forma com que a IA pensa, a forma com que a IA trabalha, para a partir disso você conseguir ter um desempenho melhor e um desempenho mais preciso e esse tipo de coisa. Então, essa que é a parte mais interessante aqui deste novo modelo. Todos os links que eu estou usando aqui da OpenAI eu vou deixar aqui na descrição, tá? Caso vocês queiram ver, caso vocês queiram dar uma olhada, dar uma lida. É muito interessante, é um modelo que vai ditar de fato o futuro de como esse mercado vai funcionar, mas no momento eu acho que ele ainda tem uma usabilidade um pouco limitada. Então é isso, pessoal. Novamente, caso vocês queiram aprender a entrar nesse mercado de inteligência artificial, integração de inteligência artificial para empresas, ou utilizar na sua empresa, no seu negócio, primeiro link da descrição tem a comunidade aqui do canal, que eu vou conseguir te ensinar tudo, tudo, tudo lá sobre inteligência artificial e como utilizar ela para seus ganhos. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.